No universo das táticas militares, uma fração de segundo pode ser tudo. É a linha tênue entre a vida e a morte. E isso nos leva a um dos debates mais intensos no meio. Qual é a melhor forma de se portar uma arma de fogo? Hoje, a gente vai analisar uma doutrina que desafia o senso comum, o saque israelense. Uma técnica que não nasceu da busca pela velocidade máxima, mas sim da mais dura das necessidades. Olha, tudo se resume a uma pergunta fundamental, uma encruzilhada que divide especialistas. A arma deve estar pronta para o disparo imediato, no instante em que for sacada, ou a prioridade deve ser a segurança, mesmo que isso custe um segundo que pode ser precioso? Essa tensão é o que define toda a doutrina de porte de armas. Para a gente entender essa discussão, precisamos falar a mesma língua. De um lado, temos o que se chama de condição 1. A arma está travada, sim, mas já tem uma munição na câmara, pronta para o uso. Do outro, a condição 3. O carregador está inserido, mas a câmara está vazia. É preciso um movimento a mais para poder atirar. A grande maioria das forças de elite e policiais do mundo adota a condição 1, justamente pela velocidade. E é aqui que a coisa fica intrigante. Porque as forças de defesa de Israel, uma das mais testadas em combate no mundo, adotariam um método que à primeira vista parece mais lento. A resposta, e ela é surpreendente, não está na técnica em si, mas no contexto único em que ela foi forjada. Para decifrar o método israelense, a gente primeiro precisa mergulhar na realidade das Forças Armadas de Israel. A doutrina deles não surgiu do nada, ela foi moldada por um conjunto muito particular de circunstâncias. Vamos analisar os fatores. Israel depende de um exército de conscritos, ou seja, jovens com pouca ou nenhuma experiência com armas. O tempo para transformar esses jovens em soldados é curtíssimo, e eles operam sob uma pressão operacional constante. O desafio logístico e de treinamento é simplesmente gigantesco. E essa citação da nossa fonte, ela resume tudo de uma forma perfeita. Não estamos falando de uma força em tempos de paz. É uma organização que vive num estado de emergência constante e interminável. Isso muda completamente as regras do jogo. Então, o ponto crucial era este: como treinar um número enorme de jovens em pouquíssimo tempo para usar uma arma de fogo de forma segura e eficaz num ambiente de altíssima tensão. A prioridade número 1 não podia ser só a velocidade. Tinha que ser a segurança para evitar acidentes a todo custo. Bom, com todo esse cenário em mente, agora sim, vamos olhar para a técnica em si. Vamos desvendar o método autêntico, não as caricaturas que a gente às vezes vê por aí, e entender como ele funciona passo a passo. Mas antes de mais nada, um esclarecimento. Muitas vezes a gente vê uma representação exagerada, quase teatral, da postura de tiro israelense. A verdade é que a realidade é muito mais simples e natural. É uma postura atlética, como se a pessoa estivesse se preparando para o impacto, e não uma pose de filme de ação. Certo, vamos aos movimentos. Tudo começa com uma postura natural e equilibrada. A mão dominante busca a arma, já garantindo uma empunhadura bem alta e firme. E aqui vem o segredo da técnica. Enquanto a arma avança em direção ao alvo, a mão de apoio encontra o ferrolho e o aciona, alimentando a câmara. Finalmente, as duas mãos se unem para uma pegada estável e a arma está pronta para o disparo. É um movimento único, fluido e contínuo. Agora vamos para a análise para entender como tudo isso se encaixa. O saque israelense não deve ser visto como melhor ou pior. Ele é, na sua essência, uma doutrina de concessões, um compromisso calculado entre variáveis que estão sempre em conflito. Sendo bem direto, o método é uma solução pragmática. É uma resposta a restrições do mundo real, pouco tempo e a necessidade crítica de garantir a segurança de milhares de soldados conscritos. Não é uma preferência teórica, é uma adaptação à realidade. E essa tabela aqui, olha, ela deixa tudo preto no branco. De um lado, a condição 1. O objetivo é velocidade máxima, mas isso exige um treinamento de segurança exaustivo. Do outro, o método israelense, que prioriza a segurança máxima por uma força de conscritos. Sim, o primeiro tiro é um pouco mais lento, mas a doutrina é muito mais simples de ensinar com segurança em um curto período. No final das contas, o que a gente vê aqui é uma lição fundamental sobre estratégia militar. Toda decisão é uma balança, um toma lá, dá cá. Se ganha de um lado, se perde de outro. O brilhantismo não está em achar uma solução perfeita e universal, mas em encontrar o equilíbrio que melhor se adapta à sua realidade operacional. E o saque israelense é um exemplo magistral desse princípio em ação. E isso nos deixa com uma reflexão final.
Num mundo onde a doutrina é moldada não pelo ideal, mas pela necessidade, será que existe mesmo uma única resposta certa? Ou será que a melhor escolha é simplesmente aquela que funciona, dadas as circunstâncias? Uma questão para se pensar.